Olá, vamos direto ao ponto. Para entender o direito brasileiro de verdade, a gente precisa conhecer o manual de instruções dele. Existe uma lei que não fala sobre um assunto específico, mas sim sobre como todas as outras leis devem funcionar. E é sobre ela que vamos conversar hoje, a LINDB. Se este vídeo te ajudar, considere se inscrever e deixar o seu like. E para otimizar ainda mais sua memorização, preparei flashcards completos de diversas matérias de direito. Link aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Bons estudos! Pensa comigo, todo sistema complexo, seja um software, um aparelho novo, ele vem com um manual, certo? Para a gente saber como instalar, como usar, o que fazer quando dá um problema. No direito brasileiro, esse manual existe e tem nome. É a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a nossa LINDB. Então, o que é a LINDB na prática? Ela é o que a gente chama de norma sobre normas, ou, para usar um termo mais técnico, uma lex legum. Sabe, ela não está preocupada com contratos, crimes ou impostos. O papel dela é outro. Ela é como se fosse o regulamento do campeonato. Ela dita as regras do jogo para todas as outras leis. É ela que diz quando uma lei começa a valer, como é que a gente resolve um conflito entre uma lei antiga e uma nova, e por aí vai. E o nosso roteiro de hoje vai seguir os capítulos essenciais desse manual. Primeiro a gente vai firmar a base. Por que a LINDB é esse manual universal? Depois uma pergunta fundamental. A partir de que momento uma lei passa a ser obrigatória? Em seguida, um pilar da nossa sociedade. A regra vale para todo mundo? Aí vem o ponto alto. O que mais aparece em prova? O que fazer quando uma lei nova bate de frente com uma antiga? E para fechar, vamos ver uma atualização super importante que mexeu com todo o direito público. Vamos lá! Ok, vamos começar pelo básico, mas que é o alicerce de tudo: entender a verdadeira função da LINDB. Olha, um erro muito comum de quem está começando a estudar é achar que a LINDB só serve para o direito civil, porque ela vem ali antes do Código Civil, mas não tem nada a ver. Pelo contrário, a LINDB é o núcleo do sistema. As regras dela valem para o direito penal, para o administrativo, para o tributário, para tudo. Entender a LINDB é como se fosse o primeiro passo para se tornar fluente em qualquer idioma do direito. Certo. Segundo capítulo do nosso manual. Uma lei foi criada, foi aprovada, foi publicada no Diário Oficial. E aí, ela já sai valendo no mesmo dia? A resposta para isso está num conceito chamado vacatio legis. A lógica do artigo 1º é bem simples. Se a própria lei não disser quando começa a valer, a regra geral é que ela não entra em vigor imediatamente. Existe um tempinho para todo mundo se adaptar. É a tal da vacatio legis. Aqui no Brasil, esse prazo é de 45 dias. É o tempo para a sociedade, para os advogados, para os juízes se prepararem para a nova regra. Agora, se essa lei brasileira precisar ser aplicada lá fora, no estrangeiro, o prazo é maior, 3 meses. Tudo para garantir que a informação chegue onde tem que chegar. Agora, vamos para um dos princípios mais importantes de um Estado de Direito. Uma vez que a lei está valendo, ela vale para todo mundo, sem desculpa. O artigo 3º é direto e reto, e sua mensagem é um pilar da ordem social. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Não tem como usar a defesa do eu não sabia. O sistema parte do princípio de que, a partir do momento em que a lei entrou em vigor, todo mundo a conhece. É claro que isso é uma ficção jurídica, né? Mas é uma ficção absolutamente necessária. Se não fosse assim, seria impossível aplicar qualquer lei. Bom, agora chegamos ao ponto que separa os amadores dos profissionais. Este é o tema mais crucial para qualquer prova: o conflito de leis no tempo. Imagina a cena: o jogo está rolando e de repente o árbitro muda a regra. E aí? Uma lei nova pode afetar um contrato que já foi assinado? Pode tirar um direito que alguém já conquistou? A resposta para isso, que define a segurança jurídica de um país inteiro, está no coração da LNDB. Pessoal que estuda para concurso, atenção máxima agora. Se tem um artigo da LINDB que é figurinha carimbada em prova, é o artigo 6º. Ele é o guardião da segurança jurídica. A função dele é simples: impedir que uma lei nova chegue como um trator, destruindo situações que já estavam consolidadas. E para fazer isso, ele usa 3 escudos poderosos, 3 pilares que a gente vai analisar agora. A regra de ouro do artigo 6º é essa: a lei nova vale daqui para frente, mas ela não pode voltar no tempo para prejudicar essas 3 situações sagradas: o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esses 3 conceitos formam uma barreira de proteção. Eles garantem que o passado seja respeitado. Vamos ao primeiro pilar. Direito adquirido é aquele direito que já entrou para o patrimônio de uma pessoa sob a lei antiga. O exemplo clássico é o da aposentadoria.
Imagina alguém que completou todos os requisitos para se aposentar pelas regras antigas. Mesmo que essa pessoa só peça a aposentadoria depois que a lei mudou, ela tem o direito adquirido de se aposentar pelas regras antigas. A lei nova não pode tirar isso dela. O segundo escudo é o ato jurídico perfeito. Basicamente, é o negócio fechado. Pensa num contrato de compra e venda que foi assinado, o preço foi pago, o imóvel foi entregue. Ele se consumou inteirinho debaixo da lei que valia naquela época. Uma lei nova não pode chegar depois e dizer que aquele ato que já produziu todos os seus efeitos é inválido. Ele nasceu, viveu e morreu perfeito sob a lei da sua época. É intocável. E o terceiro pilar, a coisa julgada. Essa é a palavra final do Poder Judiciário. Sabe, quando um processo chega ao fim e não existe mais nenhuma possibilidade de recurso, a decisão se torna imutável, indiscutível. Uma lei nova não pode, de jeito nenhum, reabrir um caso que já foi decidido em definitivo. É o ponto final que garante que os conflitos sociais tenham, de fato, um fim. A discussão ali acabou. Para fechar o nosso manual, vamos dar uma olhada na atualização mais recente dele. Em 2018, a Lindb ganhou novos artigos, que trouxeram uma camada de pragmatismo e realismo, com um foco bem especial em quem toma decisões no setor público, gestores e juízes. Essa mudança de 2018 foi uma verdadeira virada de chave. Antes, era muito comum ver decisões baseadas em ideias e valores muito abstratos, como o interesse público. A atualização da LNDB deu um banho de realidade. Agora, como o slide mostra bem, o foco mudou. O juiz ou o gestor público, ao decidir, precisa pensar e demonstrar quais serão as consequências práticas da sua decisão. É sair do campo das ideias e pisar no chão da realidade. Então, o que esses novos artigos do 20 ao 30 dizem no fim das contas? Eles exigem que se pense nas consequências, que se leve em conta as dificuldades reais do dia a dia do gestor público e que as autoridades trabalhem para criar um ambiente com mais segurança e previsibilidade. Muita gente diz que isso é uma vacina contra o chamado apagão das canetas, aquele medo de decidir do servidor público. Resumindo a nossa conversa, a Lindb não é só mais uma lei. Ela é o sistema operacional do direito brasileiro. Dominar as regras dela sobre quando uma lei vale, para quem vale, como ela se comporta no tempo, não é um diferencial. É o requisito básico, é o alicerce. Todo conhecimento jurídico sólido precisa ser construído em cima dela. E fica aqui uma reflexão final. Agora, conhecendo as regras do jogo, como isso muda o jeito de ler e de interpretar qualquer outra norma, seja um código inteiro ou uma lei específica? A Lindb é a lente. A partir de agora, todo o universo jurídico pode ser visto com muito mais clareza através dela. Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Se este vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe um comentário para nós aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!